Pessoal, então vamos lá para a aula de racionalização de denominadores. Então, o primeiro caso é quando o denominador apresenta um radical com índice 2. Bom, primeira coisa, o que eu vou falar para vocês? Eu tenho a fração 1/2. Uma fração não se altera quando a gente multiplica numerador e denominador pelo mesmo número. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Qual é a fração 1/2? Divide ao meio, considera uma parte. Qual é a fração 2/4? Divide em 4 partes e considera 2. Então, realmente, 1/2 é a mesma coisa que 2/4, são frações equivalentes. O que significa racionalizar? Racionalizar significa eliminar aquela raiz do denominador. Porque em matemática, a gente não divide, o denominador nunca pode ser um número irracional. Raiz quadrada de 2 é um número irracional, é uma raiz não exata. Então, assim, como a fração ela não se altera quando eu multiplico numerador e denominador pelo mesmo número, e eu quero eliminar este radical, eu vou multiplicar pela própria raiz. Se eu quero eliminar a raiz de 2, eu vou multiplicar por raiz de 2. Então, 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 conserva a base e soma expoentes. Quando não tem expoente é 1, 1 mais 1, 2. Propriedade vista, sempre que o expoente é igual ao índice da raiz, cancela. Ficou 2 raiz de 2 sobre 2. Sempre eu posso simplificar uma raiz. O coeficiente com denominador. 2 com 2 dá 1, a gente não precisa colocar coeficiente 1. Outro exemplo. 3 dividido por 2 raiz quinta. 2 raiz quadrada de 5. Bom, aqui eu tenho duas maneiras de fazer. Quem é que eu quero eliminar? 2 raiz de 5. Ou, na verdade, eu quero eliminar a raiz de 5. Ou eu multiplico a raiz, ou eu multiplico a fração por raiz de 5, ou eu multiplico a fração por 2 raiz de 5, por todo aquele denominador. Vocês escolham. Eu vou mostrar que chega no mesmo resultado. Bom, esta fração eu vou multiplicar apenas pela raiz que eu quero eliminar, que é a raiz de 5. Quando eu multiplico raízes, eu multiplico quem tá fora por quem tá fora, quem tá dentro por quem tá dentro. Isso é, eu só posso multiplicar raiz por raiz e coeficiente por coeficiente. Então, 3 vezes 1, quando não tem nada, é 1. 3 vezes 1, 3. Raiz de 5, conserva. 2 vezes 1, 2. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 ao quadrado. Simplifica. 3 raiz de 5, 2 vezes 5, 10. Mas agora eu resolvi multiplicar essa minha fração por todo o denominador 2 raiz de 5. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 2, 6 raiz de 5. Eu multiplico quem tá fora por quem tá fora, quem tá dentro por quem tá dentro. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Expoente igual ao índice, cancela. Ficou 6 raiz de 5. Aqui ficou 4 vezes 5. 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Um número divisível por 6 e 20 ao mesmo tempo, 2. 6 dividido por 2, 3. 20 dividido por 2, 10. Cheguei ao mesmo resultado. Quando eu tiver uma fração desta forma, se vocês multiplicarem pela raiz que vocês querem eliminar, vocês já vão chegar na forma simplificada. Então, este é o primeiro caso. Segundo caso, o denominador apresenta um radical onde o índice é maior que 2. No caso aqui, o índice é 3. Bom, para mim achar o fator racionalizante, o que é o fator racionalizante? O fator racionalizante é aquele número que eu vou multiplicar numerador e denominador a fim de eliminar a raiz do denominador. Então, para mim achar o fator racionalizante de uma raiz com índice diferente de 2, eu vou multiplicar pela própria raiz com o índice 3. O que vai acontecer com o radicando? Eu vou conservar a base do radicando, que é 2, e eu vou subtrair o índice pelo expoente do radicando. 3 menos 1, 2. Eu sempre tenho que fazer isso, porque se eu multiplicar pela própria raiz cúbica de 2, eu não vou ter raiz cúbica de 2 ao cubo, certo? Quando eu efetuo o produto, venho aqui para baixo, copiei a mesma coisa já, ó. 2 dividido por raiz cúbica de 2 na 1, né? Quando não tem expoente é 1.
Então, eu vou multiplicar pela própria raiz cúbica de 2, 3 menos 1, 2. Multiplico em cima e embaixo, tem que multiplicar o numerador e o denominador para não alterar a fração. Então, eu multiplico quem tá fora por quem tá fora, quem tá dentro por quem tá dentro. 2 vezes 1, 2. Raiz cúbica, 2 ao quadrado, 4. Raiz cúbica e raiz cúbica, conserva a raiz cúbica, mesma base, conserva a base, somo. 1 mais 2, 3. Raiz cúbica e 2 ao cubo, cancela, fica só o 2. 2 raiz cúbica de 4 dividido por 2. Este 2 com este 2 eu posso simplificar, ficou só raiz cúbica de 4. Segundo exemplo. 3 dividido por 2, raiz quarta de 3. Quem é que eu quero eliminar? Raiz quarta de 3. Ah, eu poderia multiplicar por tudo, como foi mostrado no exercício anterior. Mas eu vou multiplicar, que já sai o resultado um pouco mais simplificado. Então, assim, eu vou multiplicar por raiz quarta de 3 e sempre faço a diferença entre o índice e o expoente do radicando. 4 menos 1, 3. Ok? Multiplico quem tá fora por quem tá fora, quem tá dentro por quem tá dentro. Quando não tem coeficiente é 1. 3 vezes 1, 3. Raiz quarta, 3 ao cubo. Traço. 2 vezes 1, 2. Raiz quarta, 3 na 1, 3 ao cubo. Conserva a base e somo. 1 mais 3, 4. Resolvo as potências. 3, raiz quarta, 3 ao cubo é 27. 2, cancelo, fica só 3. 3, raiz quarta de 27, 2 vezes 3, 6. Existe um número divisível por 3 e 6 ao mesmo tempo? Existe o 3. Eu vou simplificar essa fração por 3. 3 por 3, 1, que não precisa colocar o coeficiente 1. 6 por 3, 2. Certo? Então, quando o índice é diferente de 2, eu sempre tenho que fazer a diferença entre o índice e o expoente do radicando. Quando a raiz é quadrada, eu multiplico pela própria raiz. Aqui eu vou retornar um conteúdo visto ano passado, que é produtos notáveis, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. O produto da soma pela diferença de dois termos, porque os termos são iguais, o que difere é só o sinal. Duas maneiras de resolver este produto. Ou aplicando a propriedade distributiva, multiplicando os polinômios. Então, eu pego A, multiplico por A menos B. Pego mais B e multiplico por A menos B. Tá aqui. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes A, BA. B vezes menos B ao quadrado. Termos semelhantes eu posso reduzir. AB e BA é a mesma coisa. Ficou A2 menos B2. Aí, nós temos uma regrinha que diz o seguinte: pega-se o primeiro termo, eleva-se ao quadrado, menos, sempre menos, o segundo termo ao quadrado. Quem é o primeiro termo? A. Olho apenas para o primeiro parênteses. Quem é o primeiro termo? A. Quem é o segundo? B. Sempre sem o sinal. Então, o primeiro termo ao quadrado, A ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. Vamos lá, pessoal, então, para os exemplos. 2 mais raiz de 3, que multiplica 2 menos raiz de 3. Então, na verdade, isso aqui é um produto notável. Os termos são iguais, o que difere é só o sinal. O que diz a regrinha? Olha para o primeiro parênteses. Quem é o primeiro termo? 2. Quem é o segundo termo? Raiz de 3. Sempre sem o sinal, não considero o sinal. Então, eu vou para a regra. Primeiro termo ao quadrado, 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, raiz de 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, menos raiz. Quando não tem expoente aqui é 1. 1 vezes 2, 2. Propriedade que vocês aprenderam, expoente igual ao índice cancela, fica só o 3. 4 menos 3, 1. Outro exemplo. 2 raiz de 2 menos 5, que multiplica... Aliás, 3 raiz de 2 menos 5, que multiplica 3 raiz de 2 mais 5. Tanto faz ser o mais ou ser o menos primeiro, porque a ordem não altera o produto. O que tem que acontecer? Os termos têm que ser iguais. O que tem que ser diferente é apenas o sinal, para ser o terceiro caso de produtos notáveis, para que eu possa aplicar a regra. Primeiro termo, 3 raiz de 2 ao quadrado, menos o segundo termo, 5 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 2 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado.
simplifica. Vai ficar 9 vezes 2, menos 5 ao quadrado, 25. 9 vezes 2, 18, menos 25. Tenho 18 e devo 25, fico devendo 7. Isso aqui é fundamental para que se possa aplicar o terceiro caso de racionalização, certo? Então, vamos então para o último caso de racionalização, onde o denominador é uma soma ou uma diferença de dois termos. Então, assim, para mim achar o fator racionalizante quando eu tenho a soma, eu vou multiplicar pela diferença. Quando eu tenho a diferença, eu vou multiplicar pela soma. Então, vamos lá. Eu tenho uma soma. Então, eu vou multiplicar por raiz de 5 menos 1 e raiz de 5 menos 1. Então, 2. A primeira coisa aqui é colocar parênteses. Então, eu faço 2 que multiplica a raiz de 5 menos 1. Os termos são iguais, o que difere é o sinal. Eu vou aplicar a regra. Raiz de 5 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado dá 5, 1 ao quadrado dá 1, 5 menos 1, 4. Existe um número divisível por 2 e 4 ao mesmo tempo? 2. 2 por 2, 1 e 4 por 2, 2. Eu não preciso colocar esse 1 aqui na frente, certo? Outro caso, outro exemplo, aliás. Raiz de 5 que multiplica 3 raiz de 2 menos 2. A primeira coisa é colocar parênteses no denominador. E vou multiplicar pelo sinal contrário. Se eu tenho menos, eu vou multiplicar por mais. Então, raiz de 5 que multiplica 3 raiz de 2 mais 2. Os termos são iguais, o que difere é o sinal. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, raiz de 5 que multiplica 3 raiz de 2 mais 2. 3 ao quadrado, aqui ó no rascunho, 3 raiz de 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, cancela, fica só o 2, 9 vezes 2, 18. Pode fazer direto aqui então. 3 raiz de 2 ao quadrado é 18, menos 2 ao quadrado, 4. Raiz de 5 que multiplica 3 raiz de 2 mais 2, 18 menos 4, 12. Olha, pode deixar indicada essa multiplicação, certo? Quem quiser efetuar, fique... Aqui já está simplificado, né, pessoal? Porque aqui facilita, se tiver um número divisível pelo denominador, fica fácil de visualizar a simplificação, certo? Boa sorte, qualquer coisa a professora tá aí para tirar dúvida, certo? Fiquem bem, um beijo.